continuar falando conosco através da sua palavra. Quero ler com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 38. Gênesis, seu capítulo é o capítulo de número 38, alguns versículos da palavra de Deus. Nesta manhã, durante a semana, Deus ministrava essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os nossos irmãos. Gênesis, capítulo de número 38. Diz assim: aconteceu que naquele tempo, separando-se Judá dos seus irmãos, reclinando-se com uma adulamita cujo nome era Irá. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu cujo nome era Sua. E ele a tomou, entrou a ela e concebeu e teve um filho e chamou seu nome de Er. E ele concedeu novamente, teve um filho e chamou seu nome de Onã. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho e chamou seu nome de Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá tomou sua mulher para Er, seu primogênito, cujo nome era Tamar. E Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Judá disse a Onã: entra a mulher do teu irmão, casa-se com ela, e levanta a semente do teu irmão. Onã sabia que a semente não seria sua, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, ele derramava no chão para que não desse semente ao seu irmão. E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa do seu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, pois ele disse, para que porventura ele não morra também, como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa do seu pai. Amém. Esse texto é um texto muito interessante, irmãos, porque no capítulo 37 de Gênesis começa a história de José, que seu pai Judá começa agora a fazer uma túnica para seu filho. Mas a Bíblia é tão linda, interessante, que do 37 ao 50 vai falar toda a história de José, vai contar toda a vida de José. Porém, nesse capítulo de número 38, exclusivamente esse capítulo 38, é separado. Deus coloca uma história no meio de outra história, colocando a história de uma mulher que é inserida também na genealogia de Jesus, Tamar. A Bíblia vai dizer depois que os irmãos de José o jogam no poço, depois vendem ele para os comerciantes. Quando chegam na casa, a Bíblia vai dizer de seu pai Jacó, ele conta a notícia, mentindo que José havia sido devorado por uma besta fera, mostrando a túnica ensanguentada para o seu pai. A Bíblia vai dizer que Judá agora ele resolve separar dos seus irmãos. Separando dos seus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele vai para uma região cananeia. Conhece ali uma mulher cananeia na região, longe agora dos seus irmãos, da terra do seu pai Jacó. Jacó havia ficado muito triste. Dizia Jacó que iria chorar até o túmulo a morte do seu filho José, que era um dos filhos mais amados que Jacó tinha. Mas a Bíblia vai dizer que ele separando, indo agora para essa região, a Bíblia vai dizer que ele conhece uma mulher em uma terra estranha.
em uma terra onde eles adoravam ídolos, não conheciam ao Deus de Israel. Judá agora casa-se com essa mulher, toma essa mulher, e a Bíblia vai dizer que ele tem agora filhos com ela. Sendo primogênito, a Bíblia vai dizer pelo nome de e a Bíblia vai dizer que depois, em seguida, ele tem outro filho, pelo nome de Onã. E na sequência ele tem um mais novo, chamado Selá. O que chama atenção nessa história é que agora Judá, ele pega nessa terra uma mulher, pelo nome de Tamar, e pega essa Tamar e entrega agora para o seu filho primogênito Isso aqui é tão interessante porque a Bíblia vai dizer que quando se ajuntava com a sua esposa Tamar, não queria dar semente para ela. Quando se juntava com ela, não queria que ela gerasse filho, diz a Bíblia. Então o texto vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso aqui é tão interessante porque tinha uma promessa bíblica no Gênesis acerca da semente da mulher que teria que vir da casa de Judá. E Judá agora gerando os filhos, que sucessivamente veria o Messias da sua linhagem, dos seus filhos, e a bênção sempre viria sobre o primogênito. O primogênito carregava a bênção de Deus. Então, por certo que a semente a qual viria o Messias, viria de um dos filhos de Judá. Só que diz a Bíblia, não queria que a sua esposa gerasse. E por esse motivo, de impedir um projeto que não era dele, de impedir um projeto que já era de Deus, gerado e arquitetado por Deus lá atrás, ele então começa a impedir a trajetória da semente, que veio pelos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, e agora passa para Judá, e para os filhos de Judá. Só que chega nesse momento da história que Judá, através de seus filhos, começam a impedir a trajetória da semente a qual veria o Messias. Deus mata ele, e por Deus matar ele, a Bíblia vai dizer que nenhum homem poderia se casar com ela se não fosse da família. Se tivesse um irmão vivo, o irmão teria que casar. Segundo filho agora de Judá, diz a Bíblia, pelo nome de Onã. Judá chega para Onã e diz para ele: Onã, toma agora Tamar como a sua esposa, e gera sementes, dá sementes a ela, levanta uma semente para o teu irmão. E a Bíblia vai dizer que Onã sabia que a semente não seria sua, ou seja, ela engravidaria, porém o filho que Tamar gerasse, segundo a Bíblia e a história, teria que levar o nome do primogênito que Deus havia matado. E você já vai entender o porquê Deus nos levou a essa mensagem. Olha que interessante, ela geraria, porém o nome não seria do segundo filho. Ela daria luz, mas não carregaria o nome de Onã, o segundo filho, mas teria que ser de Sabe o que Onã faz? Onã fala: se ela gerar e o nome não for para mim, eu também vou privar ela do direito de ela gerar. Sabe o que Deus nos faz entender através de tudo isso?
é que Onã estava mais preocupado com que o nome dele aparecesse, do que o projeto de Deus acontecesse. Onã estava mais preocupado em ser visto, o nome dele aparecer na história, do que o projeto de Deus ser realizado. E Deus ministrava no meu coração e levava acerca de um tempo onde as pessoas querem ser vistas, que o nome seja dito, que o nome seja notado, porque se o nome não for dito e notado, na visão delas, o projeto não acontece. E esses dias eu conversava com a minha mãe, pastor, e eles resolveram abençoar a pastora da igreja dela. E eles abençoando a pastora da igreja delas, eles agradeceram em o nome de todas. Porém, uma pessoa que estava lá no meio não ouviu citar o nome dela. E aquela mulher se levanta e diz: o que está acontecendo porque meu nome não foi citado? Estava mais preocupada com o nome ser citado, do que aquilo que Deus tinha para fazer. Sabe o que acontece na história? A Bíblia vai dizer que quando Onã se junta com a sua mulher, quando chegava o momento dele colocar a semente no útero de Tamar, a Bíblia vai dizer que ele jogava a semente no chão, impossibilitando de Tamar gerar, dessa forma impedindo que a semente da mulher viesse caminhando e o Messias viesse. Eles não estavam impedindo ela de gerar, eles estavam impedindo um projeto de Deus, uma promessa de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele desagrada a Deus também por conta disso. E a Bíblia vai dizer que Deus também mata agora Onã, porque estava interrompendo um projeto de Deus. E agora, matando Onã, sobra o terceiro filho de Judá, o Selá. Só que o Selá, igreja, ele era novo, ele era ainda criança. Aí Judá chega para Tamar e diz: Tamar, vamos fazer o seguinte, volta lá para a casa do teu pai, volta lá para a tua terra. Quando o Selá crescer, quando o Selá tiver idade, então o Selá te dará sementes e você gerará filhos. Só que quando o Selá crescesse, igreja, só que quando ele chegasse na idade de ter filho, pastor Márcio, já havia passado o tempo de Tamar gerar. Tamar já não conseguiria gerar mais, porque o tempo dela gerar iria passar. Só que quando eu olho o texto, ela volta para a casa do seu pai. Só que Tamar já havia tido duas frustrações na sua vida. Tinha tido duas pessoas e desejo de gerar e de dar semente, porque Deus cria o homem e a mulher para gerar, para dar fruto. Só que ela estava sendo impedida de dar frutos por conta das circunstâncias. Ela estava sendo impedida de gerar por conta de pessoas que estavam interrompendo todo o projeto e o sonho dela gerar um filho. Só que no mundo espiritual, Deus estava vendo Tamar. No mundo espiritual, Deus estava vendo o que estava acontecendo com essa mulher.
além da dor da perca de duas pessoas, Tamar também tinha a dor de não poder gerar filhos. Judá não estava se importando com a dor daquela mulher. Judá não se importava com a dor que Tamar sentia. Mas pela submissão dela, ela obedece e Judá volta para a casa do seu pai. O homem pode não ver a sua dor. O homem pode não reconhecer a sua dor, porque a dor dela estava em oculto, ela não poderia expressar a sua dor. Mas Deus estava vendo a dor dela e a necessidade de Tamar gerar. Aí sabe o que acontece? Morre a esposa de Judá. Só que quando a esposa de Judá morre, a Bíblia vai dizer que Judá agora pega as suas ovelhas, e Judá sobe da onde ele estava para levar as ovelhas para serem tosquiadas, para tosar os pelos, a lã da ovelha. Só que a notícia chega no ouvido de Tamar. Alguém vai lá para Tamar e diz: Tamar, teu sogro Judá está subindo a cidade. Sabe o que Tamar faz? Tamar se vestia de vestes de viuvez. E por muitos anos ela vestido aquela roupa representando luto na vida dela. E a Bíblia vai dizer que ela agora tira vestes de viuvez. Tira aquela vestes de luto. Coloca uma veste agora, cobre o teu rosto. E senta à beira do caminho, perto de uma fonte aonde o caminho que Judá iria passar. Sabe o que chama a atenção? É que a Bíblia vai dizer que Tamar já sabia que o terceiro filho de Judá já havia chegado numa certa idade. Só que Judá esqueceu da promessa. Judá esqueceu da palavra dele, dizendo que daria o seu terceiro filho para Tamar. Só que Tamar ficou na posição esperando o tempo da promessa. Só que Judá esqueceu da promessa que um dia ele havia feito para ela. Porém Deus não esquece. O homem esquece, o homem deixa de lado, o homem não se lembra, mas Deus leva em consideração o tempo da dor, o tempo do choro, o tempo do luto, o tempo do sofrimento. Deus leva em consideração isso, igreja. Porque chega um tempo que parece que você é esquecido, você é esquecida, você chora, o luto chega na tua casa. Você querendo gerar um milagre de Deus na sua vida. Mas parece que o sistema, as coisas, o mundo esqueceu, mas Deus não esquece de você, diz o Senhor nessa noite. Você acha que foi por vontade própria que Tamar saiu da tua casa? Se trocou? Não, Deus vai no coração dela. Tamar se veste, Tamar se troca, Tamar senta agora. E a Bíblia vai dizer que quando Judá passou, Judá pensou que Tamar fosse uma prostituta. Alguns pregadores dizem que ela era, mas ela não era. Judá pensou que ela fosse uma pessoa da vida. E quando Judá viu e não reconheceu que era Tamar, a Bíblia vai dizer que ele quis juntar-se com ela. E a Bíblia diz que Tamar falou: e aí, qual é o pagamento que você vai me dar? Porque ela sabia que era Judá. Judá tinha uma dívida com ela.
Ele diz: qual é o pagamento? E Judá diz: eu vou te dar um cabrito. Ele diz: qual é a garantia? Ele: a minha palavra. Não, a tua palavra não basta, porque lá atrás você falou e não cumpriu. A palavra de Judá já não valia mais para ela. Ela disse: qual é a garantia? A minha palavra. Disse: não. Então ele diz: o que te darei? Aí Tamar diz: eu quero o teu selo, eu quero as tuas pulseiras, e eu quero o teu cajado como penhor, como garantia de que os seus pastores virão e me trarão de volta o pagamento. Aí Judá iludido pelo momento, sem entender nada. E tudo isso, igreja, parece mal aos nossos olhos, mas tudo isso era um projeto e uma estratégia de Deus. Porque Tamar, diz o profeta Malaquias, que era a mulher da juventude de Judá. Aí a Bíblia vai dizer que ela pega o selo, pega as pulseiras, pega o cajado, se deita com Judá. Judá vai embora. Tamar vai para sua casa. Tamar tira as vestes que ela estava, veste novamente com as vestes de viuvez. Judá manda agora, diz a Bíblia, os seus pastores levaram um cabrito para ela. Só que quando chega lá, Tamar não estava mais. Tamar tinha voltado para sua casa. E a Bíblia vai dizer que eles começam a perguntar para uma prostituta que ficava à beira do caminho. Ele disse: não tem nenhuma prostituta, nenhuma mulher que fica à beira do caminho. Passa-se 3 meses. Passados-se 3 meses, a Bíblia vai dizer que perceberam que Tamar estava grávida. E Tamar estando grávida, existe aqueles linguarudos da vida que vão correndo para ajudar. E vão para ajudar, corre para ajudar. E quando chega Judá, diz: Judá, a sua nora lá, Tamar, está grávida. Prostituiu, se fornicou. Aí sabe o que Judá faz? Judá manda trazer ela, que a gente vai matar ela apedrejada, vamos queimar ela. Traz ela. Só que Judá esqueceu que ele tinha deixado o penhor na mão de Tamar. Judá esqueceu que o penhor dele estava na mão agora dela. E a Bíblia vai dizer que quando chega Tamar, e eles querem matá-la, por ela estar grávida, a Bíblia diz que ela se posiciona. Querem tirar minha vida? Pode tirar. Mas o homem quem eu estou grávida é dono do selo, é dono da pulseira e é dono do cajado. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Judá reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu. E Deus é justo, igreja. Deus é o ser justo em todas as áreas da nossa vida. Deus não vai permitir que a injustiça chegue na tua casa e você saia impune disso. Deus não vai. Deus leva muito em consideração isso. Deus não vai permitir em nenhum momento da história bíblica os teus filhos sofrerem injustiça e Deus deixar impune isso. Deus não permite. Tamar estava sendo injustiçada. Por um grande período foi injustiçada, mas Deus cobra isto. Deus é justo.
E aí Judá se lembra, ela foi mais justa do que eu, porque eu não lhe dei o meu filho Selá. Sabe o que Judá estava fazendo? Dizendo: essa mulher é mais justa do que eu, porque eu não cumpri a minha palavra que eu tinha dito com ela. Só que Deus é tão justo, que Deus não permitiu que ela sofresse toda essa injustiça, essa decepção. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 28, isso aqui, quando eu li, eu glorifiquei a Deus. E Deus, Ele paga toda a nossa injustiça, pastor Márcio. Deus não fica em dívida com ninguém. E eu te provo isso porque a Bíblia vai dizer que quando Tamar chegou no tempo de dar à luz, não era igual hoje, né? Que você faz o ultrassom 3D, 4D e você sabe, escuta o coração da criança e é benção, você já vê se é parecido com o pai ou com a mãe e glorifica a Deus por isso, sabe o sexo da criança. Não, naquele tempo não era. Eles sabiam que ela estava grávida, mas não sabia que era gêmeos. Eles sabiam que ela estava grávida, mas não sabia que era 2. Por que Deus mandou 2? Porque foram 2 tempos de frustração na vida dela. Tempo de Er e o tempo de Onã. 2 tempos de frustração. Só que Deus, Ele é tão justo, que Deus manda gêmeos para Tamar. Deus é tão justo que Deus manda Pérez e Zerá. Sabe o que Deus estava fazendo com Tamar naquele momento? Dando dupla honra, dupla alegria. Deus estava dando para ela em dobro tudo aquilo que ela sofreu através dos filhos de Judá. Porque Deus é justo. E Deus não deixa com que os teus filhos venham sofrer injustiça. Deus paga a conta para ela. Tu sofreu com Er, você chorou com Onã, mas eu vou te mandar uma bênção dupla, Pérez e Zerá. Olha o que Deus faz. Deus levou em consideração todo o tempo de sofrimento daquela mulher, igreja. Aí eu quero nessa manhã te dizer que talvez tudo o que você tem passado na tua vida, injustiçado às vezes, injustiçada às vezes, porque se eu perguntar quem não foi injustiçado nessa vida, todos nós em algum momento nós de alguma forma fomos injustiçados. Só que sabe o que ela fez? Ela ficou esperando o tempo de Deus na vida dela. Porque ela sabia que Deus era justo. Se não bastasse Deus dar uma bênção dupla para ela, dupla honra para ela, dupla honra para a casa dela, a Bíblia vai dizer que ela é colocada no Evangelho de Mateus, na genealogia de Cristo, sendo uma das 5 mulheres que entram na genealogia de Cristo. E o judeu é tão sistemático acerca disso, que mulher não entrava na genealogia de homem, não era contado. Mas Deus se encarregou de colocar ela, porque tentaram impedir um projeto de Deus na vida dela. Talvez a injustiça da vida, do momento, das circunstâncias, talvez tenham impedido de que a promessa de Deus venha nascer e se cumprir na tua vida, na tua casa. Porque às vezes foram palavras injustas que te falaram, calúnias injustas que levantaram contra a tua casa, contra a tua família, agiram com injustiça com você.
Mas Deus nessa manhã te diz que Ele é o Deus da dupla honra, e que Deus leva em consideração o tempo da angústia que você passou, e Deus vai cumprir a palavra dEle, porque o projeto dEle precisa acontecer na tua vida. O homem não vai impedir de se cumprir toda a palavra profética liberada de Deus para a tua casa. Ainda que você esteja sendo injustiçado, injustiçada, Deus é justo e fiel para cumprir na tua vida o que Ele tem para cumprir. Quero convidar você, se coloque de pé. Deus é tão lindo. E Deus leva tanto em consideração isso. Porque quando Eucana subia para oferecer sacrifícios por Penina, e também por sua esposa, a Bíblia vai dizer que por Ana ele oferecia porção dupla. Mesmo sem ela ter, ele oferecia por ela e por um filho que ele acreditava que ela teria. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã, crendo, porque eu tenho certeza de que Deus vai fazer justiça na tua casa, Deus vai fazer justiça na tua vida, Deus vai fazer justiça pela tua família, porque